Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Está começando sua... Bom dia, galerinha massa. Bom dia, galerinha. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não vejo vocês, eu só vejo letras aqui na minha frente. Mas tá tudo bem. Escrevam aí no nosso chat, ó, se tá tudo beleza. Estão me ouvindo? Precisamos começar essa segunda-feira com muita fé que esse momento vai passar. Logo, logo nós estaremos em sala presencialmente, ou nesse ou no outro semestre. Espero que todos estejam com saúde. Vamos dar início à nossa aula. Hoje a nossa aula é uma revisão. Nós iremos fazer uma revisão do nosso conteúdo, praticamente. Claro que não dá tempo de eu elaborar questões de todos os conteúdos que nós trabalharmos aqui em sala, porque nós temos muito conteúdo. Vocês deram sorte, viu? Se eu tivesse que montar a minha prova para ser aplicada presencialmente, seria a prova. Não difícil, mas uma prova gostosa. Assim como a prova também de consulta. Bom dia, Jaciele. A prova de consulta de vocês vai dar trabalho, viu? Vocês vão ter um trabalhozinho para pesquisar. Também não vou dar de mão beijada, não. Claro que tem muita coisa que está até no caderno. São 6 questões subjetivas, mas vocês não têm dificuldade de encontrar, não. Tenho certeza que um de vocês vai encontrar as respostas e vai passar para os outros. Normal. Mas falaram que é só ser 3 questões. Que 3, a prova é 6. Não fala não, escreve, porque se falar, corta o áudio para os outros. Escreve no chat, tá? Porque senão dá microfonia. Não tem questão de 3 questões, não. As questões vale 6 pontos, fica a critério do professor. São questões subjetivas, são 6 questões para todo mundo. Passei o sábado e domingo trancado aqui dentro do escritório, elaborando prova. Não é brincadeira, não. Moleza. Pois, deixando isso de lado, pessoal, na aula de hoje, nós vamos fazer a revisão. Eu mandei um material para vocês aí pelo chat, não sei se vocês receberam. O que é que eu vou fazer? Vou botar até aqui, vou compartilhar já a tela também aqui. Eu vou deixar na tela. Ó, confirme se vocês estão enxergando a tela. É a mesma tela, o mesmo material que eu mandei para vocês. O mesmo material. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá dando para ver aí? Eu acho que agora sim. Não apareceu para ti ainda, Hilário? A Vitória sim. Então o que é que eu vou fazer, gente? Só descer mais um pouquinho aqui, que eu vou deixar na situação que dê para ver pelo menos as 5 primeiras. Tá dando para ler as 5 primeiras, mas vocês têm aí, pode baixar o arquivo. E aí eu vou dar 15 minutos para vocês. Eu já vou marcar aqui, vou fechar. Não fique falando no áudio nem nada, tá gravando. Só lembrando que tá gravando a aula, continua gravando. Eu vou dar 15 minutos para vocês ir praticando aí. Tentem responder, mesmo certo ou errado. A hora de errar é agora. E aí, quando eu voltar, daqui 15 minutos, eu vou estar aqui na cadeira
Eu vou tomar um café bem aqui e uma água, enquanto vocês vão respondendo aí. Tentem responder o máximo possível. Vejam se tiver erro. São questões de concurso. Essas não foram eu que montei essas questões, são questões dos últimos concursos, todo relacionado ao nosso assunto que nós aplicamos na aula, todo o conteúdo. Então, 10 minutinhos, 15 minutinhos vocês têm aí, tá? Beleza? Tudo bem? E aí vão tentando responder. Vai ficar compartilhada a tela do caderno. Aqui tem 5 primeiras, que tiver com preguiça de baixar. Tenho certeza que não estão. Tudo bem, vou fechar meu vídeo. E 7h38, 7h40, 7h55, eu retorno, viu? Eu retorno para a gente dar início à resolução das questões e comentando. São muitas questões, por isso que eu só vou dar 15 minutos. Acho que são 15 questões, aí vai dar trabalho a gente discutir. E vai ser uma revisão, então, beleza? Até mais, viu, galera? Mas responda os exercícios mesmo, não vão fazer outra coisa, não. De processo penal, eu mandei foi de processo penal. Certeza? Meu Deus. Confirme aí se foi processo penal. Então deixa eu mandar o correto. Oxente, onde é que esse processo penal estava fazendo? Guarda então esse material de processo penal. Se quiser responder, vai valer a pena. Processo penal. Vou ter que fechar. Senão não dá certo. Olha aí, vocês ganharam um brinde, ó. Material ótimo de processo penal aí. Tem gente que já está estudando processo penal aí, ó, já vai dando a lida aí nesse material. É a revisão que eu vou fazer com o pessoal do processo penal. É justamente sobre prisões, assunto gostoso. Se alguém quiser estudar processo penal comigo, tem que passar para o período noturno, porque no matutino eu só dou aula no terceiro. Cadê? Calma aí que o material ainda não foi, não. E agora? Deu certo? Baixa aí. Chegou para vocês aí, penal? Só abrir agora. Certo, então vão respondendo aí, viu, pessoal? 7h55 eu volto para a gente tentar responder as 15 pelo menos uma hora. Ver se dá tempo. Tenho muita coisa para falar com vocês sobre a nossa aula. Vou anotando, pegue um caderno, pegue uma folha do lado para estar anotando o que nós iremos falar, tá? Eu vou só botar a tela aqui em cima do material de novo. Pronto, as 5 primeiras questões estão aí. Tchau, pessoal. Qualquer coisa vocês escrevem no chat. Eu estou aqui, mas não vou atrapalhar vocês, não. Vou até fechar meu microfone aqui também, tá? Vou responder.
Pronto, galerinha, massa. Ó, retornamos 7h55, como combinado. 15 minutinhos. Conseguiram responder alguma questão? A primeira, por exemplo, a primeira é dada, né? Márcio, Andrei, Jaciele, Ilara, Anne, conseguiram responder alguma? Sim. Então, bora lá trabalhar conjuntamente agora, bora. E aí, ver se acertaram, erraram e explicar o que cada enunciado desse aí. Então o material tá aqui no caderno. Vocês estão olhando o caderno aí, né? Tá mostrando. Respondi até a quinta. Bora ver se acertou, Júlio. Tá dando para ver meu caderno aí? Tá aparecendo o caderno, que a gente vai seguir o caderno, para vocês acompanhar junto comigo. A primeira, questões para fixação. Analise os enunciados e marque certo ou errado. O primeiro enunciado é uma afirmação. Diz: no âmbito do direito penal, aplica-se em regra o princípio dos tempus regit actum, que significa por meio do qual se deve aplicar a lei penal em vigor na data da prática do ato delituoso. Primeira afirmação. No segundo, no entanto, se a nova lei, mesmo não estando em vigor na data do crime, for mais benéfica ao acusado, deverá retroagir para ser aplicada no caso concreto. O que é que vocês marcaram, gente? Certo ou errado? O enunciado está certo ou errado? João, André, está sim, está certo. O que mais? Quem conseguiu responder? O Érica, certo. Andrei, correto. Todo mundo acha que está certo. Júlio, certo. Thaís, certo. Anne, certo. Raíssa, certo. João, certo. Ricardo, certo. Jaciele, certo. Meu Deus, ninguém errou. Ninguém errou. Ou vocês estão aproveitando os outros já o enunciado explicar. A primeira parte fala justamente do tempo regiato. Nós aprendemos, quando estudamos o princípio da legalidade, um fato, para ser considerado crime, tem que existir uma lei, e a lei tem que ser anterior. E a lei que vai ser aplicada vai ser a lei do tempo em que foi praticado o fato, ou ato, né? Porque aí em latim chama de ato. Então, deve-se aplicar a lei penal na data da prática do ato. Praticou o ato, eu olho para trás, a lei tem que ser anterior e ver qual a lei que está em vigência. Essa vigência dessa lei penal é o que nós chamamos de atividade da lei penal. O que é a atividade da lei penal? É o momento da sua vigência. A atividade é o tempo da sua vigência. Vai ser da onde? Quando ela entra em vigor até a sua revogação. Então, desde quando entrou em vigor? Se ela não for revogada, para frente, ela é que será aplicada os fatos que aconteceram antes. Quando é que ela tem que encerrar a atividade dessa lei penal? Se ela for revogada. Se ela for revogada, essa lei deixou de existir, vai ter uma nova lei. Isso é a atividade normal de uma lei penal. Mas nós aprendemos no caderno que existe a extra-atividade da lei penal. Existe a extra-atividade da lei penal. O que é isso? A lei penal vai ser aplicada não durante a sua vigência. Não durante a vigência da prática do ato. E aí nós temos 2 exemplos de extra-atividade, que é a retroatividade. O que é a retroatividade? É justamente o segundo aí, se a nova lei, se sair uma lei, mesmo que ela não esteja em vigor na data do crime, se essa lei penal, presta atenção, penal, se fosse processual, não é assim. Vocês vão aprender. Uma lei penal, se ela sair, se ela for mais benéfica ao acusado, toda lei penal mais benéfica, ela retroage. A regra é a irretroatividade, é a atividade normal. Mas, nós existem situações de extra-atividade, nós temos 2. Uma é a retroatividade benéfica. Se a lei for mais benéfica, ela vai retroagir para fatos praticados antes da sua vigência, para alcançar fatos praticados não durante a sua vigência. Então, a retroatividade é muito fácil. E existe também o fenômeno da ultratividade. Então, tem a retroatividade
e tem a ultratividade. E o que é a ultratividade? É uma lei já revogada, mesmo assim ela será aplicada. Uma lei já revogada e mesmo assim ainda ela vai ser aplicada. Melhor exemplo de ultratividade, pessoal, leis temporárias ou excepcionais. Leis temporárias ou excepcionais. Ó, é uma lei, ela foi revogada, saiu uma outra lei penal, ela não existe mais, mas para determinado fato ainda ela vai ser aplicada, como ela vai alcançar fato no futuro, fato que aconteceu no passado, e a vigência dela vai se dar no futuro, a eficácia dessa lei, nós chamamos ela de leis ultrativas. Então, ó, atividade, nunca esqueça, gente, atividade é a vigência normal de uma lei penal. Isso é atividade. Só que existe duas situações de extratividade. É a retroatividade e a ultratividade. A retroatividade e a ultratividade. Beleza, ninguém errou. Vamos para o segundo enunciado. Segundo enunciado, facílimo também. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro. Agora, enunciado. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. O que é que vocês marcaram? Certo ou errado? Ó, em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte. Ó, todo mundo certo, só a Thaís que está errado. Tem mais alguém que acha que está certo ou está errado? O Ilara certo, Raíssa certo, Júlio certo, Márcio certo, Ricardo certo, Ronald certo, Bruna certo, Giovana certo. Bora lá, João certo, bora explicar. Gente, tem um macete, você lembra do macete que eu dei para vocês? Ó, toda vez que tem aplicação da lei penal, ó, quando fala, ó, se é lugar, que ela pode se dar tanto em relação ao lugar como em relação ao tempo. Ó, você vai olhar aqui, ó, você vai procurar de que está se tratando, ó. Olha aqui, ó, vocês conseguem observar, ó? Vou até botar em vermelhinho, ó. Falou em lugar. Se é lugar, ó, eu vou lembrar sempre do macete. O Andrei já botou aí, ó. Luta. É isso. Lugar do crime. Eu adotei a teoria, o código adotou a teoria da ubiquidade. Tempo do crime. Em relação ao tempo do crime, o código adotou a teoria da atividade. Ah, professor, até isso aí eu sei. Só que eu não sei o que diabo é ubiquidade, eu não sei o que é atividade, ó, eu não sei. Ó. Em relação ao tempo, adotou a teoria da atividade. O que é a teoria da atividade? Ó, considera-se praticado o crime no tempo, no momento da ação ou omissão. Então, a atividade só é no momento da ação. Ó, o cara deu o golpe, naquele momento, em razão do tempo, já se praticou o crime, foi produzido o crime. Em relação ao tempo. Já em relação ao lugar, ao macete, nós adotamos a teoria da ubiquidade. E o que é a teoria da ubiquidade? É aquela que considera-se praticado o crime do momento da ação ou da omissão, bem como do resultado. Ela junta a ação à omissão e também o resultado. Então, a questão assertiva está totalmente correta. Ó. É leitura, é reprodução do artigo 6º do Código Penal, que se diz, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Dessa forma, percebe-se que o Código Penal optou por considerar o local do crime tanto da atividade quanto do resultado. Teoria mista, também é chamada mista, também conhecido como teoria da ubiquidade, viu, Thaís? Dá lida aí no artigo 6º, não cai nessa pegadinha, não. Isso aqui é questão que a gente não pode errar em prova nenhuma. Vocês mais nunca na vida de vocês erram isso.
quando se deparar com a ação dessa aí, lembre da luta de vocês. Escreva toda vez que for fazer uma prova de direito penal, prova da OAB, prova do concurso, tiver um assunto sobre isso, já bota na lateral da prova. Pá, luta. Porque confunde. O texto é meio parecido, aí considera assim, e a gente acaba errando. Para não errar mais, bota, que aí é uma colinha, tu já olha para a cola do lado, beleza? Bora pro terceiro enunciado, gente. Tá indo bacana? Alguém está com alguma dificuldade? Se tiver com dificuldade, escreva aí, eu posso voltar, repetir, corrigir. O momento da gente acertar é agora, certo? Terceiro, com relação ao tempo e ao lugar do crime e a aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte: a superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. O que é que vocês marcaram? Certo ou errado? A terceira está certo ou está errado? A terceira está certo ou está errado? Ou vocês não responderam? A Érica, certo. Alguém mais? Ricardo, certo. Anne, certo. Gabriel, certo. O Ilara, certo. Eu não sei se vocês lembram, mas se vocês forem olhar depois no caderno de vocês, eu falei o quê? Que existe uma súmula, até escrevi, a súmula 711 do STF, que ela diz justamente esse texto aí. Quando o crime for permanente ou continuado, se sair uma lei, mesmo que ela seja mais gravosa, exemplo, até citei um exemplo para vocês, crime de sequestro. Sequestro é um crime permanente. Sequestrou a criança hoje, a pena é até 10 anos. Continua no cativeiro, durante o cativeiro é aprovada uma nova lei, aumenta a pena do sequestro para 20 anos. A pena é mais gravosa, a lei é mais gravosa. A regra era para não aplicar. Era para não aplicar. Mas, como se trata de crime permanente, se não foi cessada ainda a permanência, ainda estava no cativeiro quando foi aprovada a nova lei, essa nova lei, mesmo sendo mais gravosa, ela será aplicada. Entenderam, gente? Professor, que é crime continuado, vocês vão estudar no semestre que vem, está em concurso de crimes, concurso material, concurso formal, crime continuado. Só assim por alto. Crime continuado é o crime do mesmo tipo, do mesmo bem jurídico ofendido, que ele se dá nas mesmas condições. Por exemplo, esses crimes do sapatinho, o sequestro do gerente do banco, o cara sequestra aqui, sequestra em Ceilândia, sequestra de Eliseu, sequestra em Paragominas, há uma continuação, mesmo sendo outros fatos, mas é como se fosse continuado o crime. Vocês vão aprender isso no próximo semestre. Se durante essa continuação for aprovada uma lei mais severa, aumentando a pena do crime do sapatinho, essa lei será aplicada. Entenderam, gente? Alguma dúvida sobre a súmula 711? Não deixam de ler. Olha o que diz a súmula. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Bacana, gente? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tá tudo tranquilo com vocês? Vamos botar aqui, escreva, para ficar no caderninho de vocês, súmula 711 do STF. Vamos para o quarto enunciado. Aplicação da lei, o espaço. Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Certo ou errado, gente? Aplica-se a nossa lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Certo, espaço jurídico, Júlio certo, Pedro certo, Raíssa certo, todo mundo certo,
Vitória certo, ó, Bruna certo, Jaciele certo, Aline certo. Bacana, gente, bora lá revisar, ó, a regra. Qual é a regra? Princípio da territorialidade. Ó, o crime aconteceu dentro do nosso território, ó, dentro do nosso território aplica a nossa lei penal. Só que essa territorialidade ela é mitigada ou temperada pelo quê? Os tratados, as convenções internacionais ou as regras de direito internacional. Então, ó, princípio da territorialidade. O que é o nosso território? O nosso território, ó, ele é delimitado e aí ele alcança também 200 milhas para dentro do mar, até 200 milhas. Fora isso, isso é o território físico. O Código Penal ele traz o território por ficção ou por extensão ou um espaço jurídico, a ficção jurídica, como colocou minha colega Thaís. O que é isso, professor? Navio ou embarcação brasileiro, pertencente ao governo brasileiro, ó, FAB, ou navio mercante brasileiro, em qualquer lugar do mundo será nosso território. Em qualquer lugar do mundo será o nosso território. Bem como, mesmo navio ou embarcação, se for particular, mas se estiver a serviço do governo brasileiro, também será nosso território em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. E aí ele traz também outra situação, navio ou embarcação privada registrada aqui no Brasil, ó, se tiver em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar, também será o nosso território. Também será o nosso território. Aplica a nossa lei penal. Da mesma forma, ó, princípio da reciprocidade vai acontecer com os navios e embarcações estrangeiras. Entendido, gente? Entendido? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso aqui? Não, ó. Se for o nosso, nacional. Preste atenção nas palavras que ele bota. Ó, embarcação ou navios nacionais, mercantes nacionais, tudo quer dizer que pertence ao governo brasileiro. Ou que estejam a serviço do governo brasileiro. Eu até dei o exemplo na época de eleição, o TRE contrata um monte de barco no Rio Amazonas aí para ir levar os votos, tá? Aí os carros votem lá, a serviço do governo da Justiça Eleitoral, a serviço do governo brasileiro. Bacana, bora lá para o quinto item, quinto enunciado, ainda continuando, acerca da aplicação da lei penal, dos princípios, julgo o item. O crime contra a fé pública de autarquia estadual brasileira, cometido no território da República Argentina, fica sujeita à lei do Brasil, ainda que o agente seja absolvido naquele país. Certo ou errado, gente? Crime contra a fé pública de autarquia estadual brasileira, cometido na República da Argentina, fica sujeito à lei do Brasil, ainda que o agente seja absolvido naquele país. Certo ou errado? Ninguém fez essa. Ninguém respondeu. O Érica certo. Júlio certo. Ricardo certo. Júlio disse que é o princípio da defesa real. O Ilara certo. Ó, certo. A Aline acho que certo. Márcio certo. Bora lá. A questão está tratando das hipóteses de extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? Elas estão previstas no artigo 7º. Eu não vou lembrar todas, que eu também não sou um computador, e eu não estou consultando aqui. Ela tem hipótese incondicionada, ela tem hipótese condicionada e ela tem hipótese hipercondicionada. O que acontece? Quando as hipóteses forem incondicionadas, a palavra está dizendo, sem nenhuma condição, não importa o que vai acontecer no estrangeiro. Se a hipótese é incondicionada, ele vai ser processado no Brasil. Se a hipótese é incondicionada, vai ter um inquérito, vai ter um processo aqui no Brasil. Se for condicionada, só vai ser processado no Brasil se preencher aquelas condições. Aí nós aprendemos as condições, entrar no território brasileiro. Aí sim, Larissa, não ser perdoado, não ter sido absolvido. Nas condicionadas, se ele for absolvido,
ou se ele foi perdoado, não se aplica a lei penal brasileira. Mas na incondicionada, não importa se ele foi absolvido ou se ele foi condicionado, ele vai ser processado também no Brasil. E aí, quais são as hipóteses? Eu lembro, a gente olha contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra a administração pública brasileira, contra a fé pública brasileira. Agora eu não lembro, eu sei que são 4 hipóteses, não lembro da última. Deu em branco. Então, a questão está tratando justamente contra a fé pública brasileira. Se for contra a fé pública brasileira, é um crime de extraterritorialidade obrigado, Andrei, genocídio, nos casos de genocídio. Incondicionada. Se é incondicionada, eu não vou trabalhar aquelas condições, viu, gente? Lá naquelas condições de entrar no nosso território, não ter sido absolvido, não ter sido condenado e tal. Ou então na hipercondicionada, depender de requisição do ministro da Justiça, o crime não ter ser possível a extradição. Então, contra a vida ou liberdade do presidente, contra a administração pública brasileira, contra a fé pública brasileira e no crime de genocídio. Nessas hipóteses, não importa se ele vai ser absolvido, ele também vai ser processado no Brasil. Questão boa, boa. Na nossa revisão da prova oral, eu vou colocar algumas questãozinhas, muito poucas sobre extraterritorialidade, assim, facinha, certo? Não se preocupe, não. Vamos para o 6º item. Até aqui tudo beleza? Até aqui tudo beleza? Alguém tem alguma dúvida? Então, a regra, princípio da territorialidade. Exceções à extraterritorialidade. Nós vimos que tem vários princípios. Bacana. Vamos para o 6º, que tem outro assunto. Situação, julgo o item a seguir. Ainda tratando da lei penal no tempo e no espaço e aos princípios. Situação hipotética. João, brasileiro, residente em Portugal. Deixa eu descer bem aqui. João, deixa eu só botar aqui, não sei se vocês estão botando, para ficar bonitinho. Extraterritorialidade incondicionada. João, brasileiro, residente em Portugal, cometeu crime de corrupção e de lavagem de dinheiro no território português, condutas essas tipificadas tanto no Brasil quanto em Portugal. Antes das investigações, João fugiu e retornou ao território brasileiro. Assertiva. Nessa situação, a lei brasileira pode ser aplicada ao crime praticado por João em Portugal, certo ou errado? O que é que vocês marcaram? A Bruna disse que não. O que é que vocês marcaram? Certo ou errado? Ele praticou um crime de Portugal, e ele veio para o Brasil. Pode ser aplicada a lei penal brasileira. O João disse que é errado. A Érica disse que é certo. Quem mais? Os outros não responderam. Marco disse que certo. Ricardo, certo. Anne, certo. Andrei, certo. Bora lá. Gente, aqui justamente a questão está tratando da extraterritorialidade condicionada. Condicionada o quê? O nome já está falando, condicionada a algumas condições. Quais são as condições? Ela diz, entrar no território nacional, o crime ser possível a extradição, não ter sido absolvido, não ter sido perdoado. Tem mais outra condição que eu não lembrei agora, mas acho que são essas 4. Não ter sido perdoado, não ter sido absolvido, extradição e entrar no território nacional. Só são 4, são ABCD. Essas mesmo. Então, o que é que a gente vai olhar? Que aqui, no enunciado, ele não dá todas as condições, ele não diz se ele foi absolvido ou se ele foi condenado. Não diz se ele foi extraditado, se pode ou não ser extraditado por esse crime. Então, gente, você não pode, em prova, somente de enunciado de certo ou errado da SPECESP, fazer uma interpretação extensiva. E o que é interpretação extensiva? Sair do que o enunciado quer dizer. Eu não posso. Mas se tivesse isso, não faz questão.
Ó, gente, o enunciado abrange essas outras condições por uma palavra. Se vocês olhar, ó, tem uma palavra aqui, ó, que mata tudo, ó. Vocês conseguiram ver? Ó, bem grandão. Pode. Se o enunciado falasse que ele deve ser processado, estava errado. Por que está errado? Porque o enunciado tinha que trazer todas aquelas condições. As condições são cumulativas. As condições são cumulativas. Precisa preencher todas elas. O enunciado não traz todas elas. Eu não consigo, pelo enunciado, saber se ele foi perdoado, se ele foi condenado, se ele foi absolvido lá em Portugal. Mas a questão não está dizendo que deve, está dizendo que pode. Se está dizendo que pode, o enunciado está correto. Existe sim a possibilidade. Isso é a extraterritorialidade condicionada. Entendeu, Júlio? Entendeu, Marcela? Certo? Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa aqui? Tem aquelas condições. Se ele afirmasse que iria aplicar a lei penal brasileira, estava errado. Porque o enunciado não diz. Poderia dizer, ele não foi absolvido, ele não foi perdoado, o crime é possível a extradição. Aí sim, ele entrou no nosso território. Aí deve, é obrigação lá ter uma lei penal brasileira para processar ele. Vai ser aplicada a lei penal brasileira, na verdade. Bacana. Vamos para o 7. Sétimo enunciado. No que se refere ao direito penal, segundo o entendimento do STJ, do STF, da doutrina, julgo o próximo item. De acordo com o princípio da territorialidade da lei penal, se um crime for cometido dentro de um navio público brasileiro, ainda que em alto mar, o delito deverá ser julgado pela justiça brasileira. Certo ou errado? Um crime aconteceu dentro do navio público brasileiro, em alto mar. Meu Deus. Certo ou errado, gente? Ainda que em alto mar. Bruno errado, Marcela certo, Marco certo, Márcio certo, Érica certo, Marco certo, Aline certo, Raíssa certo, Andrei certo. Gente, isso aqui foi o que eu expliquei agorinha. A questão está dizendo, navio público. O navio público brasileiro, para nunca mais errar, viu, Bruna? Se estiver no inferno, ou no céu, aplica a lei penal brasileira. Em qualquer lugar, se o navio for público brasileiro, se acontecer um crime dentro desse navio, ele é nosso território. Ele é nosso território, aplica a regra, princípio da territorialidade, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Mesmo a expressão, é um eufemismo. Mesmo que seja eufemismo, não é nem a suavização, na verdade. Mesmo que esteja no céu, o avião esteja no céu, ou o navio esteja no inferno, não importa se aconteceu lá dentro, se ele for público, ou se tiver a serviço do governo brasileiro em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Diz para mim que não vai mais nunca errar. Diz, eu mais nunca erro isso aqui, professor. Quando eu estiver na prova do AB, quando eu for responder essa questão, eu vou lembrar do senhor. Eu não vou errar mais. Eu estou batendo, porque isso aqui cai direto, e a gente não pode. É enunciado que o teu concorrente, se estiver no concurso público, ele não vai errar. Ele não vai errar. Não é uma coisa difícil. Ele não vai errar. O que é difícil? Aquelas hipóteses de extraterritorialidade. Nesse assunto de aplicação da lei penal no espaço, o que é difícil é a extraterritorialidade, porque a gente tem que memorizar aquelas situações todinhas, aqueles princípios. Bacana? Vamos para o enunciado 8º. Não vai dar tempo da gente terminar. O conflito aparente de normas é o conflito que ocorre quando duas ou mais normas são aparentemente aplicáveis ao mesmo fato. Há conflito porque mais de uma pretende regular o fato, mas é um conflito aparente, porque, com efeito, apenas uma delas acaba sendo aplicada à hipótese. Isso aqui foi retirado do livro do Fernando Capês. Aí, com base no texto acima, ele fez um texto sobre o conflito aparente de normas. Na verdade, ele deu um conceito. E nos princípios, julgue o item seguinte. Considere
que Alberto, querendo apoderar-se dos bens de Cícero, tem apontado uma arma de fogo em direção a ele, constrangendo-o a entregar-lhe a carteira e o aparelho celular. Ó, nessa situação hipotética, da mera comparação entre os tipos descritos como crime de constrangimento ilegal e crime de roubo, aplica-se o princípio da especialidade, a fim de se tipificar a conduta de Alberto. Certo ou errado? Alberto aponta o revólver e pratica um crime de roubo. Perdeu, Cícero. Passa logo a carteira do aparelho celular. Pá! Ele vai responder. Ele praticou 2 crimes. Existe o crime de constrangimento ilegal e existe o crime de roubo. Ele vai responder somente por um, em razão do princípio da especialidade. Certo ou errado? É esse princípio da especialidade. O que é que vocês marcaram? Existe uma norma especial entre os 2 crimes, ou os 2 estão no mesmo Código Penal? Marco errado. O que mais? Bora lá, gente. Revisãozinha rápida sobre o conflito aparente de normas. Júlia, errado. Conflito aparente de norma, como o texto, eu não vou dar o conceito, o texto já falou, existe um conflito entre 2 normas, mas só vai aplicar uma. Esse conflito é resolvido por 4 princípios. Como é que eu vou gravar esses princípios, gente? Como é que eu vou gravar esses princípios? Vamos botar aqui embaixo. Quem é solteiro? O que é que está acontecendo com quem é solteiro nessa época de pandemia? Eu vou botar até aqui embaixo. Ele só vive em quê? Não pode trazer ninguém para dentro de casa. O indivíduo só vive na seca. Não é não? Na seca. O que é seca? Subsidiariedade, especialidade, conjunção e alternatividade. Então, estamos na seca, nós que somos solteiros estamos na seca, não pode ter contato com ninguém. O que é a seca para nunca mais errar, gente? São os princípios ou os critérios que resolvem o conflito aparente da norma. Subsidiariedade, especialidade, conjunção, alternatividade. O que é a subsidiariedade? É o soldado de reserva. Eu só vou aplicar aquela lei se não tiver uma lei mais grave. O próprio texto da lei vai falar, se não aplicar crime mais grave. Se existir uma lei mais grave, o melhor exemplo, disparo de arma de fogo. O cara que dispara a arma de fogo, ele pratica um crime. Se ele tiver porte de arma, ele vai responder só pelo disparo. Mas se ele não tiver porte de arma, ele vai responder por porte ilegal de arma, porque é mais grave do que o disparo. A pena é maior. Então, é um soldado de reserva. Se não existir uma lei, uma norma para aquele fato, um crime mais grave, eu vou aplicar ela. Ela é subsidiária, ela é um soldado de reserva. E o que é especialidade? Norma especial prevalece sobre norma geral. Uma questão igual a essa, eu vou olhar qual é os 2 crimes. Os 2 crimes estão dentro do Código Penal. Então, ambos são normas gerais. Não existe nenhum um é especial em relação ao outro. Só com esse entendimento, meu amigo Júlio, eu já matava o enunciado. Então, não é princípio da especialidade, nenhuma norma especial em razão do outro. Que é o princípio da conjunção? Existe alguns crimes, os crimes fins absorvem os crimes meio. Existem alguns crimes que eu tenho que passar por outros crimes. Eu só posso praticar esse crime se eu passar por outro crime. Eu não posso cometer um furto dentro da casa da pessoa sem invadir o domicílio. Obrigatoriamente, necessariamente, para que eu pratique um furto dentro de uma casa, eu também tenho que praticar outro crime, invadir o domicílio. Só que eu não vou responder pelos 2 crimes. O princípio da conjunção, o que eu queria, o crime fim, o furto vai absorver a invasão domiciliar. O crime de homicídio, a não ser que eu mate a pessoa por hipnose,
mesmo envenenado, eu vou provocar uma lesão no organismo da pessoa. Então, o crime de homicídio, eu tenho que passar pelo crime de lesão corporal. Eu posso matar até de cabeçada, meu amigo Júlio. Até de cabeçada, mas eu vou furar o cara todinho de chifre, eu vou lesionar ele. Ó, o crime de homicídio, ele passa pelo crime de lesão corporal. O crime de estelionato, se eu falsifico o documento para a prática do crime de estelionato, para a prática do crime de estelionato, obrigatoriamente eu preciso falsificar esse documento. Então, o estelionato absolve a falsificação. No crime de roubo, meu amigo Júlio, o crime de roubo é um crime que exige a violência ou grave ameaça. Toda vez que eu pratico uma violência contra uma pessoa ou uma grave ameaça, eu também estou constrangendo essa pessoa. Obrigatoriamente, no crime de roubo, eu tenho que passar pelo crime de constrangimento ilegal. O crime de roubo, eu tenho que passar pelo constrangimento ilegal. Isso é princípio da consunção. Princípio da consunção. E o que é o princípio da alternatividade? São crimes que têm mais de um verbo, tem mais de um núcleo. Quando tem mais de um núcleo, mesmo que ele pratique 2, 3, 4 verbos daquele núcleo, ele não vai responder por 2, 3, 4 crimes. Ele vai responder somente por um único crime. Alternativamente, é o crime de tráfico de drogas. Importar, exportar, vender, adquirir, fornecer. Mesmo que ele importe, que ele venda, tal, não sei o que, ele vai responder pelo único crime, pelo tráfico de droga. Alternatividade, um ou outro. Entenderam? Então, o enunciado está certo ou está errado? O enunciado está errado, porque não é princípio da especialidade. Aqui é princípio de quê? Vocês arriscam? Princípio da conjunção. Princípio da conjunção. Aqui é princípio da conjunção. O roubo, obrigatoriamente, eu tenho que passar pelo constrangimento ilegal. Bacana? Entenderam? Foi boa revisãozinha rapidão. Bora para 9, né? Também, ainda, agora a gente vai matar ela. Com relação aos conflitos, com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal, julgo os itens seguintes. Havendo conflito aparente de normas, aplica-se o princípio da subsidiariedade, que incide no caso de a norma descrever várias formas de realização da figura típica. Várias formas da realização da figura típica, bastando a realização de uma delas para que se configure o crime. Verdadeiro ou falso, isso é princípio da subsidiariedade, isso é princípio da subsidiariedade. Certo ou errado, o que é que vocês marcariam? Eu sei que não deu tempo de fazer. O que diz: havendo conflito aparente de norma, aplica-se o princípio da subsidiariedade, no caso de a norma descrever várias formas de realização da figura típica. O que é isso? É justamente o que está me perguntando, Thaís. Isso é o princípio da alternatividade. Se traz várias formas de realização da figura típica, vários verbos. É porque, classificação jurídica, figura típica, são os verbos, são os núcleos do tipo. Então, se um verbo, se um crime, um tipo penal, Thaís, ele tem mais de um verbo, ele é chamado de crimes polinuclear ou de variação múltipla. Eles têm mais de uma figura típica. Se ele tem mais de uma figura típica, mas mesmo que essa pessoa pratique todos os verbos, ele não vai responder por vários crimes. Por isso que é conflito aparente. Tanto que eu falei para vocês que a grande parte da doutrina não entende esse princípio, não entende que houve um conflito. Na verdade, aqui não tem um conflito, é só interpretação. Se ele praticar mais de um verbo daquele tipo penal, ele só vai praticar um único crime. Ele só vai praticar um único crime. Mesmo que ele pratique mais de um verbo, o tipo penal, ele traz 3, 4, 5, 6 verbos. Se ele praticar 2, 3, 4, ele não vai responder 3 vezes, 4 vezes pelo crime de tráfico de droga.
Em concurso de crimes, ele vai responder pelo único crime. Ó, há um conflito, aparentemente ele responderia, mas não é. Vai resolver pela alternatividade, ou um ou outro. A alternativa significa ou. Aqui é o princípio, vou botar de vermelho, princípio da alternatividade. 10º, considerando que o crime é fato típico, ilícito e culpável, julga o item a seguir. Crime doloso é aquele que o sujeito passivo age com imprudência, negligência ou imperícia. Crime doloso é aquele que o sujeito passivo age com imprudência, negligência ou imperícia. Certo ou errado? Andrei diz que é errado. Maria Marco, errado. Quem mais? Marcaria. Crime doloso é aquele que eu atuo com imprudência, negligência ou imperícia. Vitória, errado. Ó, Júlio, errado. Culposo, isso aí tá na cara. O Hilar, errado. Gente, tem mais de um erro. Vocês conseguem enxergar o outro erro que tem no enunciado? Já enxergaram o crime doloso, né? Na verdade, não é crime doloso, é crime culposo. Qual o outro erro? Se eu tivesse colocado aqui, crime culposo, é aquele que o sujeito passivo age com imprudência, negligência ou imperícia. Tá certo ou tá errado? Muito bem, Juan. Sujeito passivo não, sujeito ativo. Ó, o sujeito ativo é que atua por imprudência, negligência e imperícia. Vamos lá, rapidão. Crime doloso, crime culposo. Crime doloso tem duas situações. Ó, quando ele quer matar, ou ele assume o risco de matar. Quando ele quer matar, ou ele assume o risco de produzir o resultado. Então, ó, dolo direto e dolo eventual. Dolo direto e dolo eventual. Só lembrando que o dolo direto, ó, bacana. O dolo indireto tem duas modalidades. O dolo eventual e o dolo alternativo. O dolo eventual e o dolo alternativo. Então, o dolo eventual é uma espécie de dolo indireto. É uma das espécies de dolo indireto. Então, ó, crime doloso, teoria da vontade, teoria do consentimento. Da vontade, eu quero matar e vou lá e mato. Ó, dolo eventual, eu assumo o risco. Eu tô no foda-se, ó. Quero nem saber se vai morrer ou não, tanto para mim, tanto faz, ó. Se eu tô assumindo o risco do resultado, dolo eventual. Já o crime culposo é quando o agente, esse agente, Juan, é o sujeito ativo, muito bem. Quando ele atua por imprudência, ó, negligência ou imperícia. Vai ter mais as questões na frente. Então, ó, o décimo tá errado. Aqui, ó, não é crime doloso, é crime culposo. E aqui não é sujeito passivo, aqui é sujeito ativo. Então, aqui é sujeito ativo e aqui é crime culposo. Dois erros. 11. Em relação ao crime doloso, o Código Penal adota a teoria da vontade para o dolo direto e a teoria do assentimento para o dolo eventual. Eu acabei de responder, não foi não? Certo ou errado isso aí? Certo. Ó, o crime doloso ele tem duas modalidades. Direto, ó, ele quer o resultado. Teoria da vontade, ele quer, ó, da vontade, ou do assentimento, ou do consentimento. O que é o consentimento? Ele aceitar o resultado. Certíssimo, ó. Tá no caderno de vocês. Nós não adotamos a teoria da representação. Se nós tivéssemos adotado a teoria da representação, não existia crime culposo. Tudo era doloso. Mesmo tu atuando por imprudência, negligência e imperícia, o crime seria doloso. Nós não adotamos essa teoria da representação. Nós adotamos a teoria da vontade e a teoria do assentimento ou consentimento. 12. Antônio, tem muito mais, é 16. Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade habitual,
em razão da pressa, ó, em razão da pressa, para entregar determinado produto, foi omisso a não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à integridade física de uma pessoa. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Embora não tenha desejado o resultado danoso, Antônio poderá ser punido devido à imperícia na execução do procedimento laboratorial. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado, gente? Certo ou errado? Ó, ele, em razão da pressa, não tomou todas as precauções e acabou, de certa forma, provocando uma lesão corporal na pessoa. Ele vai responder por crime culposo pela modalidade imperícia. Foi imperícia? Foi imperícia? Vocês acham que foi imperícia? O que é imperícia? As modalidades de culpa, elas se dá por imprudência, por negligência ou por imperícia. O que é imprudência? E a imprudência é a precipitação, é a afoiteza, é a pressa, Então, imprudência é precipitação, é atrapalhada, é afoiteza, é pressa. Negligência, é ausência de precaução, foi afobado, ausência de precaução. Negligência, ausência de precaução. E o que é imperícia? Gente, imperícia só é a falta de aptidão técnica para o exercício de arte ou profissão. Será que Antônio, ele era imperito? Será que Antônio, ele era imperito para esse determinado produto? Será que ele era imperito? A questão fala, gente, bem lá, coloca um adjetivo bem grande, diz que ele é o quê? Renomado cientista. Se o cara que é renomado em cientista, imperito ele não é. Mas o que é que ele vai responder? Em razão da pressa. Pressa é o quê? Pressa é o quê? Imprudência. Ou então o quê? Não tomar todas as precauções. Poderia ser imprudência ou poderia ser negligência. Agora, imperito, dizer que um cientista renomado é imperito, que falta a ele técnica ou aptidão para o exercício dessa profissão, não. Agora, ele foi afobado, ele foi apressado, ele foi imprudente. Além de ser imprudente, ele também foi negligente. Eu falei que pode, para vocês, na aula, que pode acontecer duas situações. Lembra do acidente da mulher do carro? Pode ter mais de uma modalidade. Então, o enunciado está errado. Alguém tem alguma dúvida? O enunciado está errado. Vamos para 13, senão não vai dar tempo. Caracteriza-se o dolo eventual. No caso de um caçador que, confiando em sua habilidade de atirador, dispara contra a caça, mas atinge um companheiro que se encontra próximo ao animal que ele desejava abater. Como é o nome disso que aconteceu aí, gente? Caracteriza-se dolo eventual, no caso de um caçador que, confiando em sua habilidade de atirador, dispara contra a caça, mas atinge um companheiro que se encontra próximo ao animal que ele desejava abater. O que é isso? Erro afiado, erro de tipo, Andrei, erro de tipo. Erro de tipo essencial ou acidental? Erro de tipo essencial ou acidental? Escrevam aí, Gente, muito bem, Andrei. Erro de tipo acidental. Qual a espécie de erro de tipo acidental, Andrei? Júlio, erro de tipo acidental. Qual a espécie de erro de tipo acidental? Sobre a pessoa, sobre o objeto, erro na execução, erro sobre o nexo causal ou resultado diverso do pretendido? Ixi, o animal é uma pessoa agora, Andrei. Júlio, o animal é uma pessoa também. Erro na execução. É pessoa, Andrei. Ele queria matar uma pessoa e acertou outra pessoa. É erro na execução.
Nexo causal, ele queria matar de uma forma e acabou matando de outra, a mesma pessoa que ele queria matar. Gente, isso aí é resultado diverso do pré-entendido. Ó, ele matar uma caça, muito bem, mas poderia ser, ó, um crime ambiental, bem jurídico, diferente. A coletividade. Ó, acabou matando uma pessoa, crime contra a vida. Crime contra a vida, bem jurídico distinto. O resultado foi diverso do pretendido, mas meus parabéns. Vocês acertaram, tá bacana no erro de tipo, tá? Só respondendo as questões você vai conseguir fixar. Pessoa não, animal não é pessoa, não é? Agora, voltando para o enunciado, tá certo ou tá errado? Ó, isso é dolo eventual? Preste atenção. A questão está tratando de dolo eventual. Eu fiz um quadro, disse para vocês, ó, o que é difícil entre dolo e culpa é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Dolo eventual e culpa consciente. Porque em ambos tem previsibilidade. E ambos têm previsibilidade. Mas eu disse para vocês, até botei no quadro, gente, ó, o cara que atua por culpa consciente, ele acredita, ó, ele não quer o resultado e não aceita o resultado, senão não seria culpa. Mas ele acredita que pode, mesmo tendo a previsibilidade, ele acredita que ele pode evitar o resultado em razão de quê? Da sua habilidade ou sorte. Lembra do atirador de faca? Pá! O atirador de faca que treinou, pá, pá, pá. Ó, ele acredita que com sua habilidade não vai acontecer o resultado. Ó, isso é o quê? Culpa consciente. Culpa consciente. Então, ó, não é dolo eventual. O dolo eventual tem a previsão do resultado e ele está no foda-se. Alguém diz, rapaz, ó, tu não passa aí, pode... Tô nem aí, tá em alta velocidade, varando tudo. Ele tá no foda-se. Mesmo que ele não queira o resultado, ele aceita ou assume o risco de produzi-lo. Se ele aceita ou assume o risco de produzi-lo, ele atua com dolo eventual. Aí eu até disse, gente, a questão vai falar na palavra habilidade. Se lembram disso? Ou vai vir implícito a palavra habilidade. Se for habilidade, é culpa consciente. Ó, a questão que o enunciado, ele não quer, ó, confiando em sua habilidade de atirador. Se ele confia na sua habilidade, isso aqui é o quê, gente? Culpa consciente. Isso aqui é culpa consciente. Beleza, Júlio. Bora para 14, quero ver se dá tempo. Julgue o item a seguir. Aquele que for fisicamente coagido de forma irresistível a praticar uma infração penal, cometerá de fato típico e ilícito, porém não culpável. A coação física exclui a culpabilidade, em outras palavras, a coação física irresistível exclui a culpabilidade, exclui física. Você lembra do exemplo que eu botei o cara amarrou no quadro, que eu me amarrei no quadro com a arma na mão e o cara apertou meu dedo? O que é isso? Uma coação física. Ó, o que é isso, gente? Não tem dolo e não tem culpa. Nós aprendemos a ser causa de exclusão da conduta. Causa de exclusão da conduta. Quando acontece a coação física irresistível, não tem conduta. Por quê? Não tem dolo e não tem culpa. Se não tem conduta, o fato é atípico. Se não tem conduta, o fato é atípico. Então, a coação física irresistível exclui o fato típico. Exclui o fato típico. O que exclui a culpabilidade é a coação moral irresistível. Lembra do sapatinho do gerente? O que exclui a culpabilidade é a coação moral. Aqui, ó, tá falando de coação física. Coação física. E ela tem que ser irresistível. Se a coação é física irresistível, ó, coação física irresistível, exclui o fato típico.
pois não tem conduta. Não tem conduta. Entenderam, gente? Entenderam isso aí? Ainda tem alguém aí? Deixa eu olhar aqui se tem alguém na sala. Temos 26... Meu Deus, 26 pessoas. Que maravilha. Que coisa boa, gente, ó. Fico feliz. Que não dá para me ver, eu tô aqui no chat. Então, vamos fixar novamente para nunca mais esquecer, viu, minha amiga Taizinha? Ó, a coação física, a coação física irresistível, eu não tenho conduta. Se eu estou amarrado, não tenho conduta, mesmo que tenha um comportamento humano, não tem conduta. Se não tem conduta, exclui o fato típico. Eu nem analiso culpabilidade. Eu ensinei para vocês, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável. Eu só vou analisar a ilicitude se estiver fato típico. E eu só vou analisar a culpabilidade se o fato já for típico e ilícito. Agora eu disse para vocês que a coação moral, irresistível ou psíquica, irresistível, exclui a culpabilidade, Júlio. Logo, também não tem crime. Que para ser crime, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável. Mas eu vou estudar mais coação moral lá na frente, quando a gente tiver em culpabilidade, tá bom? Bora voltar para o 15. A mãe que é apressada para fazer as compras, esquece, aqui esqueci na hora de eu digitar, mas deve ser esquece. O filho recém-nascido dentro de um veículo responderá pela prática de homicídio doloso no caso de o bebê morrer por sufocamento dentro do veículo fechado, uma vez que ela, na qualidade de agente garantidora, possui a obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância da criança. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? A mãe que a doida, apressada, esquece a criança dentro do carro e a criança morre. Ela responde por homicídio? Ela responde por homicídio ou por omissão de socorro? Primeira pergunta, ela responde por homicídio ou omissão de socorro? A Érica disse que esse enunciado está errado. Quer responder para nós, Érica, por que está errado? Então, bora lá, gente. A questão está tratando das pessoas que são garantidores, né? Que é os chamados crimes comissivo por omissão. Crimes comissivo por omissão. Ela responde como se tivesse praticado o crime por causa da sua omissão. Ela responde por um crime comissivo em razão da sua omissão. São as pessoas que estão lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. São os chamados garantidores. Aquelas pessoas que têm um dever legal, a mãe tem um dever legal de proteção aos filhos, dever legal, dever contratual, os bombeiros civis, os salva-vidas do contrato de trabalho, se ele se omite, eles não irão responder por omissão de socorro. Eles vão responder como se tivesse praticado o crime. E também, se você criar o risco do resultado, lembra que eu chamei o menino para atravessar o rio, que eu sei nadar? Se eu criei o risco do resultado, eu também não vou responder por a minha omissão. Eu vou responder pela tivesse praticado o crime. O bombeiro, se for o primeiro a correr no incêndio e ainda era possível salvar, ele vai responder por homicídio. Ele não vai responder por omissão de socorro. Ele vai responder por homicídio. Então, aqui a mãe vai responder por homicídio. Sem dúvida, a mãe vai responder por homicídio. Agora, o que pega? Ela queria o resultado. Será que isso é dolo eventual? Dizer que ela assumiu o risco de produzir o resultado? Se ela estava no foda-se, se ele morrer, tanto faz, que se lasque. Será que ela estava nessa situação? Ela queria ou que estava no que se lasque o filho dela? Errado, Érica, muito bem. O erro do enunciado está sendo a palavra doloso. Aqui ela vai responder por homicídio culposo. Por homicídio culposo. Ainda vou mais longe. Ela vai ter direito ao que nós chamamos do artigo 120 do Código Penal, a um perdão judicial. Você lembra que eu falei do caso da Cristiane Torloni, que passou por cima do filho no carro? Ela respondeu por homicídio culposo e foi aplicado o perdão judicial. Por quê? Porque a dor da perda do filho é maior que qualquer pena. A dor da perda do filho é maior do que qualquer pena. Só quem tem um filho é que sabe, né? Quem tem filho aí, meu Deus do céu, não gosto nem de imaginar. Mexa comigo, mas não mexa com minhas filhas.
Vamos para o último enunciado, gente. Ricardo, com o objetivo de matar Maurício, detonou por mecanismo remoto uma bomba por ele instalada em um avião comercial a bordo, do qual sabia que Maurício se encontrara, e devido à explosão, todos os passageiros a bordo da aeronave morreram. Porra. Nessa situação hipotética, Ricardo agiu com dolo direto de primeiro grau no cometimento do delito contra Maurício e dolo direto de segundo grau no delito contra todos os demais passageiros do avião. Certo ou errado? Certo ou errado. Aquela classificação de dolo, o dolo, ó, dolo direto e dolo indireto, dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau. Por que está errado, Marcos? Por que está errado? Quem acha que está certo ou está errado? Ó, ele botou uma bomba. Eu disse, gente, toda vez que vocês veem bomba, bomba no carro, bomba no avião, ó, contra ele, quem ele quer matar, ó, ele pratica dolo direto de primeiro grau. Ó, em relação a quem ele quer matar, ó, ele pratica dolo direto de primeiro grau. E aquelas pessoas que foram alcançadas também pelo resultado da bomba, pelos efeitos colaterais da bomba, ó, a doutrina diz que ele responderá por dolo direto de segundo grau. Dolo direto de segundo grau. Então, ó, o enunciado, Júlio, Márcio, está correto. O enunciado está correto. Em relação Maurício, contra Maurício, ele queria matar Maurício, Ricardo, dolo direto, em relação ao Maurício, em relação aos outros que morreram, também dolo, ele sabia que poderia matar, botar uma bomba, só que de segundo grau. Só que de segundo grau. É uma classificação doutrinária que só serve para cair em prova. Ele vai para júri popular por todos os crimes, o crime de homicídio doloso. O homicídio é doloso. Se é de primeiro grau ou de segundo grau, é uma classificação doutrinária, só serve para cair em prova. No mais, rapidão, só obrigado pela atenção. Antes de eu terminar, eu tenho algumas coisas para falar para vocês sobre sobre a nossa próxima aula. Nós vamos ter a nossa prova oral sexta-feira. Voltar aqui. Escrevam, viu? Como é que vai ser feito, professor? Como é que vai ser a dinâmica? Ó, eu já separei aqui. Na sexta-feira, só vai fazer prova do Adrian até o Júlio. Ó, o Adrian até o Júlio. Os demais não vai ter prova semana que vem. É sexta-feira agora, só na outra segunda. Da Caluane até o final, até o Iliana, só na segunda. Já do Adrian ao Júlio, na próxima sexta. Como é que vai ser feito? Ó, vocês não vão estar na sala todo mundo. Vocês não vão estar na sala todo mundo. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar grupo de 4 pessoas. Aqui na tela aparece para mim 4 pessoas. Por exemplo, o primeiro grupo, o Adrian, a Élica, a Aline e o Andrei. E aí eu vou fazer as perguntas, vai abrir o vídeo, abre o vídeo, eu vou fazer as perguntas para cada um. 2 perguntas ou 4 perguntas, de acordo com cada questão. Não se preocupa, Aline, as perguntas serão fáceis. É para todo mundo acertar. Se estudar o caderno, ler o caderno, não vai errar. Ó, não vai ser nem nesse nível agora de concurso aqui, não. É eu que vou elaborar. Certo? Então vai ser de grupo em grupo. Eu vou chamar para a sala só o grupo. Só o grupo. Quando eu discar, só vai aparecer para o grupo. Os outros não entrarão na sala. Terminou o primeiro grupo. Grupo A, eu vou para o grupo B. Aí eu venho para o grupo B. Andrei, Anne, Karen, Bruno e Daniel. Aí, pá, faço pergunta. Aí chama o grupo C até o final, tá bom? Ah, professor, se não der tempo, a gente continua na aula, mas acho que é para dar, porque as questões são fáceis. Beleza? Entenderam como é que vai ser feito? Outra coisa, do grupo de sexta-feira, o Adrian, a Élica, a Aline, o Daniel Cainan, o Francisco Carlos, o Gabriel Queiroz, o João Vitor Souza, o João Vitor Gomes. Esses não passaram os números ainda para mim. Quem não passou o número, eu vou escolher as questões, viu? Aqui, se eu não tiver com o número aqui, se vocês não escolheram, eu vou escolher as questões. Porque as questões serão numeradas de 1 a 20. Quem já escolheu, eu já sei qual vai ser a questão de cada uma. Agora, quem não tem, eu mesmo vou escolher, tá? Se alguém quiser colocar aí, eu posso anotar ainda.
Alguém tem alguma dúvida? No mais, obrigado, gente. Fique com Deus. Que Ele nos proteja desse mal aí, dessa pandemia. Fala, Júlio, tu queria falar comigo? Pode escrever ou pode abrir o microfone, tu que sabe. Os outros que quiser botar as questões, o número das questões, pode colocar que eu vou anotar aqui, viu? Professor, Um minutinho, fala, Júlio. que eu tava Que eu tava fuçando fuçando o Código o Penal Código aqui, Penal aqui, aí eu achei aí o eu artigo achei o artigo 267, 267, Deixa eu só que fala que sobre fala epidemia. sobre epidemia. Júlio, deixa eu só responder bem com a Oi. Aline, só um minutinho. Aline, quem fez o trabalho serão 2 perguntas. Quem não fez o trabalho serão 4 perguntas. Fala, Júlio, continua. Aí eu 267, tava Eu tava vendo 267 do Código Penal. que fala sobre que fala epidemia. sobre epidemia. Vamos Sim. supor, Vamos supor, tem uma pessoa tem uma que pessoa que tá com tá com coronavírus. coronavírus. Só um exemplo. Só um exemplo. Uhum. Aí Aí essa essa pessoa sai pra pessoa sai rua pra rua com a consciência tal, que tá com a que tá doença. com a doença. Aí espirra Aí espirra na frente dos outros. Passa para a pessoa. Será que responde nesse artigo ou não? Poxa, gente, ainda tem dúvida. Tu viu um vídeo que tá rolando aí de um cara que tá na fila de uma farmácia, que ele se recusa a botar máscara, que aí porque ele é Bolsonaro doente, aí tá até com a camisa do Brasil por dentro. Aí o cara da farmácia dá uma máscara para ele querendo comprar uns remédios para a avó dele, e ele bota a máscara na cabeça, assim, tirando onda com o povo. Não é a mesma situação, não tem pra onde correr, meu amigo. Se o cara sabe que tem o risco da pandemia de contaminar outras pessoas e ele fica praticando, não tem a menor dúvida. O delegado tem que botar no 267. Só que o 267, tu vai olhar a pena aí. A pena é pequenininha. Ele vai assinar um TCO e vai sair da delegacia sorrindo. Da mesma forma, infelizmente. Porque quando fizeram tipo um Código Penal, ninguém tinha certeza que imaginou que nós iríamos ter uma pandemia igual a essa. Passou da hora do Congresso Nacional aprovar, revogar esse artigo, criar 267A e incluir e botar uma pena alta, que o cara fique preso. Professor, aqui Aqui no meu no meu tá de a pena de 10 a 15. 15 o quê? 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. É mesmo? Pô, eu vi um outro que era de 3, domingo para um texto de 3 meses a 1 ano. Não, olha aqui, ó. Não, olha aqui, ó. Aqui, ó. É que epidemia, artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes Pactogênicos. Pena de reclusão Pena a de de 10 reclusão a de 15 anos. 10 a 15 anos. Ah, pô, então dá bem. Então a pena é alta. Então tá bom demais. Mas o que eu tinha visto que a pena era baixíssima. Tem que começar a botar uns 2 presos para intimidar. Mas... Não dá pra ver, não. Que bom, que bom. Mas... Só isso mesmo, obrigado. Tamo junto, Júlio. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Vou desligar. Eu pensei que ia terminar mais cedo. Parar a gravação.